proponentes essa reunião aberta com ela. Dizer que eu fiquei com a parte mais fácil, pode fazer a abertura, já está tudo pronto. Mas dizer que esse tema é muito sensível à Defensoria Pública. É um tema que bate a nossa porta diariamente. A gente que atua aqui na sede, e creio que a Patrícia teve um pouco dessa experiência aqui, nós lidamos com pessoas com problemas mentais diariamente. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Como é que a gente faz? Eu normalmente, e bate a minha porta também. Eu não faço restrição nenhuma. E, como eu tenho muita sinceridade, eu escuto. Deixo a pessoa falar, né? Escuto, se tem uma solução para aquilo, mas nós carecemos muito dessa orientação, de saber lidar, né? Está tendo esse problema agora na resolução do CNJ, impõe o fechamento nos presídios, né, para o atendimento de pessoas com problemas mentais. Inclusive, já participei de algumas reuniões a respeito desse tema, e todo mundo está muito angustiado com a situação, né? Veio a ordem, mas principalmente o Tribunal de Justiça, né, já que o CNJ é um órgão que fiscaliza tudo. E eles estão angustiados com isso, preocupados, mas é muito importante aqui, toda essa coloca no grupo. Eu parabenizo mesmo por essa iniciativa, porque nós temos a obrigação de sair à frente, um tema tão delicado e as soluções para isso. Então, eu quero parabenizar aqui pessoalmente o paciente do grupo por essa iniciativa e colocar a administração à disposição. E essa vai colocar do O pessoal está falando que o áudio está cortando. Aumentar mais o microfone. Aceita. Aceita, né? Porque tem muita gente. E eu estou adiantando. Bem, obrigadas a todos. Para quem não sabe, a associação algumas comissões temáticas, algumas 14 comissões temáticas, né, relacionadas a temas pertinentes à nossa atribuição, né, do público. Todo ano, a ANADEP lança uma campanha nada ao tema de alguma comissão. Então, esse ano, a campanha, né, o tema é a luta direitos das pessoas com deficiência, com o tema Defensoria Pública em ação pela inclusão. Então, esse foi o tema escolhido para a campanha da ANADEP, e achamos nada mais pertinente do que aproveitar o dia de hoje, né, que estamos aqui para aprender um pouco sobre saúde vital, que é um tema que está, né, tão importante, tão em voga no momento, para poder fazer o lançamento dessa campanha. Então, estaremos aqui distribuindo para vocês aqui, com a camisa, uma cartilhinha aqui sobre o tema, uma cartilhinha bem autoexplicativa. Inclusive, na cartilha tem aqui um QR Code aqui para acessar o conteúdo em audiodescrição. Então, está bem legal, né? O conteúdo está bem legal. Então, vocês podem acessar, inclusive, e divulgar também, né? Que é importante o conteúdo. Então, na verdade, o objetivo da campanha tanto em âmbito nacional, como principalmente nos estados, que a gente divulgue mesmo, então que a gente faça educação em direitos, e isso a gente precisa do apoio de todo mundo, né? Então, cada um na sua área de atuação, estamos à disposição, tanto a associação quanto as meninas que eram para estar aqui, que chegaram ainda, Elaine e Lula Vieira, são as duas defensoras que estão na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então estão diretamente lidando com a campanha. Então, que precisarem de ajuda, então a ideia é essa, da gente criar
e continuar com uma ação anticapacitista dentro da instituição, né? Carlos falou da questão que não sabe o que fazer, que escuta, mas até mesmo para escutar, a gente tem que saber como escutar. Então, assim, é muito importante que a gente primeiro receba essa educação de direitos, até para a gente passar para os outros também, né? É desde saber como lidar com um colega, né, que tenha uma deficiência, como também os nossos assistidos que têm, e como a gente atuar no nosso dia a dia com as nossas atribuições, né? O que fazer no dia a dia diante desses casos. Então, assim, a gente está à disposição para quem quiser ajudar, né? Estamos abertos a sugestões. A nossa ideia durante esse semestre promover ações nesse sentido, né? De promover essa educação em direitos e de poder fazer o possível para poder, a gente, como eu falei, criar e manter, que é o principal, uma ação anticapacitista dentro da nossa instituição. Bom, muito obrigada. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Pessoal, estou muito satisfeita por essa oportunidade de estar inaugurando esse momento tão importante da Defensoria Pública. O Estado brasileiro está em mora já desde 2001, ao menos, em relação ao tratamento de pessoas com transtorno mental ou deficiência psicossocial, que é o termo que é utilizado pela nossa Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, isso é oportuno, inclusive, esse link, porque que a associação fez esse link, esse gancho, com esse dia hoje, porque é uma das tópicos de deficiência, é a deficiência psicossocial. E o doutor Fabrício, né, quando no grupo, falou sobre até a criação de um grupo da Defensoria ligada à saúde mental, o material, ele já atuou com isso. E quem atua nesse front sabe que são pessoas que são extremamente invisibilizadas. Nós, como sociedade, nós somos racistas, somos muito racistas. Existe um racismo científico. Nós temos já na história da humanidade pessoas que foram embora no trem e nunca mais voltaram. Então, tudo que é diferente, a diferença é tida pelo ser humano como algo que tem que ser. Não é produtivo, então a gente coloca de fora. Então, essas pessoas que estão dentro dos manicômios, hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, nós não estamos tratando dessas pessoas como nós devemos tratar. Elas estão sendo torturadas. Eu espero que hoje, através de todos esses ensinamentos que vão ser colocados aqui, eu agradeço de antemão à escola, à associação, os colegas, a administração, e estão abraçando, seja institucionalmente, seja pessoalmente. Hoje, a intenção não é exaurir a matéria, porque a matéria é muito grande. O que vocês vão perceber é que não tem uma fórmula pronta, uma receita pronta. O que eu faço nesse caso? Não. Como pensador de cabeças pensantes que somos, como falou a Rafaela, essa escutatória, ela precisa antes estar preparada para absorver essa escutatória para depois ir para a executória. Então, a gente aqui hoje, a intenção é pavimentar mais um pouquinho essa estrada, com mais um pouquinho de informação. A doutora Carolina vai ter um tempo curto para falar tanta coisa. Ela até confessou com a Manuela, falou assim, meu Deus do céu, é tanta coisa para falar, eu não vou conseguir falar. Mas ela disponibilizou o material, está com o material disponibilizado, e vou trazer essas informações, algumas informações sobre a resolução 487, o doutor Yuri, que é o juiz coordenador desse grupo de trabalho do Tribunal da Justiça de Alagoas, e com o final a gente vai fechar com o pessoal da Supervisão de Atenção Psicossocial, que é um braço, como eu costumo dizer, da atenção psicossocial da Secretaria de Saúde. Um trabalho maravilhoso. Aqui nós temos presentes, assim, pessoas, acredito que online, de forma mais democrática possível, como é a nossa instituição, deve ser. Temos estudantes de direito, temos pessoas até de fora do Estado que estão assistindo, eu sei. Temos residentes, servidores, estagiários, assessores, defensores, estudantes
todas as pessoas que são interessadas no tema. Então, isso traduzindo bem o caráter democrático da nossa instituição. Então, espero que a partir de hoje a gente possa estar colocando apenas uma semente para que frutifique aí a cada um esses ensinamentos, que a gente possa replicar isso nos nossos atendimentos. Quem sabe que nós mesmos, né, que a gente precisa, né? Então, eu vou dar aqui a palavra, passar a palavra para a Manuela. Ela vai fazer a apresentação aqui da nossa oradora. Vai ser a doutora Ana Carolina. Bom dia. Bom dia a todos. Ratificando o que a Roberta falou, muito obrigada pelo comparecimento da sua comunidade, pela presença. Como dito antes, a questão do fechamento dos hospitais psiquiátricos não é nenhuma novidade. Essa crítica, tanto manicomial, ela já vem desde 2001, né, pela Lei 10.816, e para quem realmente é estudante, pesquisador do SUS, nós temos diversas portarias nesse sentido, tem a portaria de 2004, que já manda a redução dos leitos psiquiátricos. Então, não é nenhuma novidade que a gente está vivendo nesse momento, mas, infelizmente, a gente perdeu o tempo de se fazer isso. Então, hoje, restam ainda grandes desafios que precisam ser elucidados, questionamentos relacionados a como fazer, quando fazer, como fazer essa mudança de chave, esse desenho dessa linha que o paciente, nosso assistido, que possui aí um sofrimento mental, possa, de fato, ter uma saúde mental de qualidade com dignidade. E, para isso, a gente trouxe para vocês a palestra de uma querida, a doutora Ana Carolina. Ela é defensora pública de Pernambuco, coordenadora do Núcleo de Defesa de Saúde Coletiva. Ela atua no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, compõe o GT de Saúde Mental do Estado, criado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela Defensoria e pelo Ministério Público, e atualmente ela coordena a Comissão de Saúde do CONDESP, do Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Federais, a qual eu também faço parte. Lá a gente partilha diversas dúvidas, compartilha diversos entendimentos, e acredito que a sua palestra vai engrandecer muito o nosso caminhar, vai abrir portas para que a gente possa realmente fazer essa virada de chave. Como a Roberta disse, aqui não há nenhum desenho 100% estático, a saúde mental é uma coisa muito dinâmica, são recortes que a gente tem que fazer no tempo, tudo pode mudar, mas é preciso que a gente saiba atuar com respeito às diferenças, garantindo assim realmente a dignidade do tratamento de saúde mental com qualidade. E é isso. Muito obrigada a todos. E, Carol, é com você agora. Obrigada, minha amiga, pela presença, pela paciência. Bem, bom dia a todas e todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que não. Não, pode falar. Sim. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Aqui. Tá bom o áudio, né? Certo, pronto. Vamos lá, então. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Defensoria de Alagoas, na pessoa das minhas amigas virtuais, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente troca muita figurinha, né, Manuela e Roberta, e, sobretudo, parabenizar a iniciativa desse momento que tem sido construído em várias defensorias, e a Defensoria Pública de Alagoas não fica atrás. Como a Roberta já muito bem pontuou, eu não tenho o objetivo, a pretensão de colocar aqui para os colegas uma resolução ou uma forma exata de agir, mas eu pretendo aqui fazer algumas provocações, relembrar alguns fatos históricos e alguns marcos legais do nosso país, trazer algumas resoluções, espaços que talvez para quem não trabalhe com a matéria no dia a dia não seja de conhecimento, e a gente fazer uma reflexão crítica
de como nós atuamos no nosso dia a dia, na nossa prática, se ela de fato está compatível com a nossa missão institucional. Bem, vou tentar falar um pouco sobre a Resolução 487, o caminho que traz, né, que leva o CNJ a editar essa resolução, né, o tema da moda, está todo mundo muito aflito com essa resolução, e tentar falar também um pouco sobre a nossa forma de atuação no cível também, quando a gente fala ainda sobre processos de interdição, sobre processos de internação compulsória, enfim. Tentar, ao final, falar um pouquinho sobre isso também, para que a gente faça essa análise crítica de como atuamos ao longo do tempo. Bem, essa resolução que está causando esse alvoroço todo, né, está todo mundo muito angustiado com prazo, de como é que isso vai funcionar na prática, ela não é uma resolução que nasce do absoluto nada, muito pelo contrário. Ela vem sendo construída e debatida ao longo de muitos anos. A gente tem, no nosso país, um Código Penal de 1948, que passa por uma grande reforma em 1984, e desde então, ou seja, antes da nossa Constituição Federal, a gente tem as disposições no Código Penal e na Lei de Execução Penal, tal qual se mostram hoje. Então, são normativas que não estão compatibilizadas com a nossa Constituição Federal, tá? Hoje a gente tem a Lei 10.206, que foi promulgada em 2001, ou seja, é uma lei que redireciona um modelo de atenção assistencial em saúde mental, de um modelo hospitalar, de um modelo de isolamento, para um modelo de cuidado territorial, que, lógico, não exclui absolutamente a possibilidade de uma internação em caso de crise, em caso de necessidade, mas torna ela a última hipótese, não a primeira. A gente tem uma história no nosso país de pessoas que foram depositadas em hospitais psiquiátricos e que viveram ali a sua vida inteira. Aqui em Pernambuco, a gente conhece a história de uma pessoa que nasceu dentro de um hospital psiquiátrico e viveu quase que toda a sua vida ali até o fechamento. A sua mãe foi internada grávida, ele nasceu ali e permaneceu ali por quase toda a sua vida, só veio a sair com o fechamento do hospital psiquiátrico, e essa não é uma história isolada, uma história que se repetiu ao longo de muitos anos em nosso país. Então, essa Lei 10.216, que é de 2001, na verdade, ela teve o seu projeto de lei apresentada pelo deputado do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, o Paulo Delgado, em 1989. Passou por uma série de discussões, o que conta a história é que essa lei tiveram alguns dispositivos bastante suprimidos, mas em 2001 ela é promulgada e entra em vigor, portanto, há mais de 22 anos. Então, não há uma novidade, não há uma falta de amadurecimento no tema, muito pelo contrário. E durante esses 22 anos, o que aconteceu aqui em Pernambuco e que deveria ter acontecido em todos os estados, foi um progressivo fechamento dos leitos psiquiátricos de longa permanência, ou seja, aqueles leitos em que as pessoas eram colocadas ali e esquecidas, e permaneciam ali durante todo o resto da sua vida, enquanto, de fato, um depósito de pessoas. Para quem não conhece, há um livro muito famoso, Holocausto Brasileiro, da jornalista... não sei se o nome dela agora fugiu, mas eu vou pesquisar aqui enquanto eu vou falando, que foi, deu uma grande repercussão. Eu confesso, inclusive, que nunca consegui terminar de ler o livro, porque eu chorava compulsivamente toda vez que eu lia o livro, né? Eu lembro até que eu comprei ele no aeroporto, entre um voo e outro, e nunca consegui terminar de ler esse livro, porque ele é realmente muito forte, ele traz uma realidade muito forte, que é ainda a realidade dos manicômios judiciários. Então, ele retrata uma história de Barbacena, que era um hospital psiquiátrico comum em Minas Gerais, e que hoje é o HCTP, né, o manicômio judiciário de Minas Gerais, mas que é uma história que continua se repetindo
embora ele tenha sido lançado em 2013, ou seja, 10 anos atrás, aquela história contada, ela continua existindo até hoje, da jornalista Daniela Arbex. Então, a Roberta mandou aqui também para me ajudar, me deu uma colinha aqui. Então, a gente tem um grande marco na nossa história, que é o caso do julgamento do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, do caso Damião Ximenes Lopes. Damião Ximenes Lopes foi internado na Casa de Repouso Guararapes, no Ceará, no dia 1º de outubro de 1999. 3 dias depois, durante esse período, com visitas realizadas por sua família, ele sendo encontrado com a contenção física, amarrado durante dias, já bastante debilitado, bastante machucado. 3 dias depois, ele vem a óbito e, passados os anos, nenhuma autoridade local responsável foi responsabilizada. Bem, juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental, essa família apresentou a denúncia à Corte Interamericana em 2004, e em 4 de julho de 2006 foi publicada a condenação do Brasil, foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana, e dentre os dispositivos dessa sentença, além de fixação de indenização para a família, foi também fixada a obrigação do Brasil de criar uma nova política, de implementar uma nova política, de fazer formação contínua com os profissionais de saúde para que aquela história não se repetisse, embora a gente ainda percebe que essa história ainda se repete. Bem, durante a última revisão do caso, a família, os noticiantes, os denunciantes, informaram à Corte Interamericana que o Brasil seguia sem colocar, sem implementar as disposições da sentença. E, inclusive, acho que se vocês procurarem no YouTube, isso deve estar gravado, foi uma audiência pública e transmitida online, em que a Corte cobrou informações das autoridades brasileiras, isso, se eu não me engano, 2020 ou 2021, e chamou também à responsabilidade o Poder Judiciário, que estava ali representado pelo DMF, pelo Dr. Lanfred, e o Poder Judiciário foi bastante cobrado naquele momento, especialmente considerando que o Poder Judiciário, e eu chamo também a nossa responsabilidade, a Defensoria Pública, é quem determina, é a Defensoria Pública quem requer, grande parte das internações que ainda existem. Internações involuntárias, internações em dispositivos que não fazem parte do SUS, que não têm uma estrutura e um acompanhamento adequado. Durante a audiência, foi cobrado, inclusive, se o Poder Judiciário tinha algum controle de quantas determinações e quantas pessoas estariam internadas por ordem judicial, e o Poder Judiciário não fazia a menor ideia, isso simplesmente não era algo do controle do Poder Judiciário. E aí, após esse momento, foi criado um grupo de trabalho interinstitucional, um grupo de trabalho que não tinha somente a formação do Poder Judiciário, mas também havia uma representação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, do Ministério Público, de pesquisadores e trabalhadores da saúde mental. Esse grupo de trabalho discute por cerca de 2 anos, e tem como um produto o resultado desse trabalho desse GT, conhecendo as experiências de vários outros estados, a Resolução 487. É importante a gente conhecer, especialmente, a experiência do estado de Goiás. Goiás tem um programa com mais de 20 anos, chamado PAILI. Eu mandei, dentre os documentos que eu encaminhei para a Manuela, a cartilha desse programa. O PAILI, vou mandar também a tese de doutorado do Haroldo Caetano, que é o promotor que capitaneou a criação do PAILI, que tem mais informações. Pois bem, esse programa, que já tem mais de 20 anos de existência, então é um programa extremamente consolidado, que traz dados extremamente sérios e robustos, ele começou como uma forma justamente de redirecionar essas pessoas com transtorno mental em conflito com a lei
do sistema de segurança pública para o sistema de saúde, que é onde essas pessoas devem ser acompanhadas. Goiás nunca teve um manicômio judiciário e o PAILI ele vem a ser criado e implementado justamente no movimento que houve lá na época de criar um manicômio judiciário. Então, o PAILI foi criado, ele fica dentro da Secretaria Estadual de Saúde, e aqui já aproveito a oportunidade para elogiar a grade da programação de hoje, em que eu percebi aqui que o último momento de vocês é justamente um diálogo e um entendimento dos equipamentos e diagnóstico da RAPS de Alagoas. Isso porque não é possível falar em um diálogo com a saúde mental e implementação de uma política antimanicomial sem um necessário diálogo com a RAPS. Então, isso é fundamental, acho que ficou perfeita a programação, vocês realmente precisam ter esse momento de aproximação e de apropriação do que existe, do que ainda é preciso ser feito para que haja uma melhora, né? A gente tem um protocolo, que eu mandei para a Manuela também, de atuação da Defensoria Pública para a implementação e ampliação da RAPS, e traz um passo a passo ali, o documento é inclusive bem extenso, mas um passo a passo daquilo que a Defensoria Pública, enquanto um órgão que pode impulsionar a implementação de políticas públicas, o que a gente pode fazer nesse sentido. Bem, então, voltando para Goiás, o PAILI está dentro da Secretaria Estadual de Saúde, é uma equipe multidisciplinar que faz o acompanhamento das pessoas que têm a medida de segurança aplicada, redirecionando essas pessoas e monitorando o acompanhamento dessas pessoas na rede de saúde mental, tá? Além disso, há também a experiência do Pará, a experiência do Maranhão, do Piauí, alguns deles, inclusive, já com manicômios judiciários fechados. O Rio de Janeiro não fechou ainda todos os manicômios judiciários, mas vem num fechamento progressivo. A maioria dos estados tem somente uma unidade, mas diferente da maioria, São Paulo e Rio de Janeiro tem mais de uma, e Rio de Janeiro já fechou algumas dessas unidades, mostrando justamente que é possível esse fechamento. Bem, quais são os dados hoje, que são os dados, para mim, mais convincentes de que a política é possível e é extremamente interessante sobre o ponto de vista de uma política pública também de segurança pública? Hoje, Goiás apresenta um índice de reincidência dessas pessoas que são inseridas no PAILI de cerca de 4%. Nós temos um número de reincidência nacional no sistema prisional como um todo em cerca de 70%. Então, se a gente quer falar de uma política efetiva de segurança pública, a gente precisa necessariamente passar por dados de reincidência ou não. Então, se você tem pessoas que são inseridas na rede de saúde mental e que há esse baixíssimo índice de reincidência, obviamente é um programa que apresenta um grande sucesso. É importante também destacar que a matéria ela guarda um preconceito, um temor social muito intenso, o que de alguma forma é natural, mas que a gente precisa revisitar e compreender de onde vem esse temor todo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no manicômio judiciário daqui, isso tem cerca de 8 anos, não foi uma escolha porque eu já gostava do assunto, foi uma escolha porque, sendo muito sincera, era a última opção de lotação em que eu conseguiria morar na capital. Eu não sou pernambucana, eu sou baiana, então eu queria estar perto de um aeroporto quando eu vim embora para Pernambuco. E aí foi a escolha que tinha, e a partir do trabalho que a gente começou a desenvolver foi que eu fui me apaixonando e me aprofundando na matéria. Bem, eu me lembro que os colegas perguntavam, Carol, mas como é que você consegue atender? Mas como é que você consegue trabalhar? E a partir das minhas primeiras semanas de atendimento, essa pergunta começou a me inquietar. Mas por que as pessoas têm tanto medo? Já que eu sento de um lado da mesa, o assistido que está ali preso senta do outro lado da mesa e a gente conversa, assim como qualquer outro atendimento. E, na verdade, há um grande preconceito, uma grande resistência de todos nós com relação a um CID. E a gente tem uma dificuldade de se aproximar e de enxergar aquele sujeito como um ser humano, como alguém que é sujeito de direitos. A gente faz isso na nossa prática, às vezes, sem perceber. E a gente tem feito
um diálogo com os colegas de desconstrução disso, de entender que é uma pessoa que às vezes ela vai estar em sofrimento, que precisa de um atendimento um pouco mais cauteloso, que precisa de um encaminhamento para a rede, de acionamento dessa rede de cuidado, mas que é um assistido assim como outro qualquer. E aí essa pessoa vai sentar ali do outro lado da mesa e a gente vai conversar. E entender o que é que se está passando, quais são as necessidades dessa pessoa, quais são as demandas dela, que vai ter, assim, como outra pessoa qualquer, demandas em todas as searas possíveis do direito. Bem, além da Lei 10.216, que traz esse redirecionamento, né, e dessa resolução, a gente tem aí um longo caminho traçado durante esses 22 anos. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, Lei 13.146, ela se aplica também às pessoas com transtorno mental, estejam elas em conflito com a lei ou não. O fato de uma pessoa cometer um ato previsto como crime não faz com que ela não tenha todos os seus direitos assegurados. É muito importante que a gente fale, que a gente relembre a Lei Brasileira de Inclusão. Além disso, a gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi a primeira norma internacional inserida no nosso ordenamento jurídico, com status de norma constitucional, por meio do Decreto 6949 de 2009. Então, é importante a gente fazer uma leitura muito crítica, uma leitura com base na nossa Constituição e uma leitura com base nesta Convenção Internacional dos dispositivos que estão no nosso Código Penal e na nossa Lei de Execução Penal. Então, muito se fala, mas a resolução do CNJ não pode revogar o que está no Código Penal ou na Lei de Execução Penal. De fato, a resolução não pode. Mas a nossa Constituição Federal, a Lei 10.216, a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção sobre todas as formas de direitos das pessoas com deficiência, se a gente fizer uma leitura crítica, obviamente, já colocaram por terra as disposições do Código Penal que trazem um viés punitivista, que trazem um viés de segurança pública e somente sobre o viés penal para as pessoas que têm transtorno mental, que são consideradas inimputáveis e que infringiram a norma penal. Bem, prova de que essa resolução 487 não inovou do absoluto nada, a gente tem resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vinham tentando fazer essa redefinição da forma de aplicação da medida de segurança desde 2004. Mas, de fato, a resolução 487, ela compila todas essas informações e traz um texto mais enérgico, vamos dizer assim, trazendo prazos diferentes das outras resoluções todas, que, embora repetissem basicamente o mesmo, não traziam prazos de fechamento de porta de entrada e de encerramentos das atividades da unidade. A gente tem a resolução número 5 de 2004 do CNPCP, que já fala de uma adequação da medida de segurança à Lei 10.216, ainda de forma muito tímida, mas já inicia esse debate. Também do CNPCP, em 2010, editada a resolução número 4, no mesmo sentido, já com um debate, com um texto já de forma mais avançada. O próprio CNJ, em 2010, na resolução 113, fala da implementação da lei antimanicomial, a execução da medida de segurança. Em 2011, a recomendação 35, também do CNJ, que fala sobre essas diretrizes da aplicação da medida de segurança, e é interessante a gente perceber que, exatamente nesse momento, há um marco da mudança do Código de Processo Penal, que, ao meu ver, ainda não é uma mudança ideal, mas que já traz uma mudança de paradigma, e pelo menos aqui em Pernambuco, pelo que eu acompanho as decisões judiciais, ainda é um dispositivo extremamente ignorado, que é a mudança do Código Penal com relação às medidas cautelares diversas da prisão. E aí, quando vem essa reforma que fala ainda sobre a possibilidade de uma internação involuntária, uma internação compulsória, o Código de Processo Penal traz requisitos para que essa internação possa ser deferida. E ela diz que é necessário que seja um crime grave, que haja uma comprovação de um risco de reiteração, que é um conceito extremamente
criticado pela doutrina médica mais evoluída, e diz que é necessário que haja um laudo médico indicando a necessidade dessa internação. Bem, eu vou relatar para vocês o que a gente vivencia aqui nas audiências de custódia em Pernambuco, que eu já ouvi de alguns colegas que se replicam em outros estados, e acredito que talvez em Alagoas vocês vivam a mesma prática. Durante o trabalho, né, que a gente vinha desenvolvendo no manicômio judiciário daqui, a gente começou a perceber que, a partir da audiência de custódia, a quantidade de encaminhamentos ou de mandados de prisão para o manicômio judiciário mensalmente começou a aumentar assustadoramente, chegando a dobrar em alguns meses. E aí, numa reflexão, e por isso, inclusive, desde 2019, aqui em Pernambuco, a gente tem um grupo de trabalho interinstitucional que vem discutindo a matéria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a RAPS e com a secretaria que gere o sistema prisional, que aqui chama de Secretaria de Ressocialização. Esse grupo de trabalho, depois da resolução, foi convertido no Comitê de Saúde Mental, que está ali previsto na resolução, mas o que a gente percebe é que, antes da audiência de custódia, o magistrado ele recebia ali um calhamaço de papel, auto de prisão em flagrante delito, que narrava ali a ocorrência de um crime de furto tentado, dano, ameaça, uma lesão corporal. E aí, de posse daquele relato escrito, o juiz soltava a pessoa e deferia a liberdade provisória. A partir do momento em que, além do relato, aquele sujeito, muitas vezes um sujeito que está sujo, que está faminto, que está em crise e que não fala coisa com coisa, o juiz se desconecta do fato criminoso, que deveria ser um dos fundamentos da decretação da preventiva ou não, e diz: essa pessoa precisa ser isolada, às vezes até essa pessoa precisa ser cuidada, e aí qual é o lugar de cuidado mais fácil e mais prático para o sistema de justiça? O manicômio judiciário. E aí, com o mandado de prisão, com a assinatura, a polícia vem, recolhe do fórum, né, ou da delegacia, e leva essa pessoa para o manicômio judiciário. Pronto, o problema deixou de existir. Quando, na verdade, se gera um novo problema. Essa pessoa entra numa unidade prisional que não tem o acompanhamento adequado, e a gente vai falar daqui a pouco sobre o relatório da PFDC, do MPF, que foi feito em 2011 em manicômio judiciário de todo o país, e a gente vai compreender por que esse lugar não é um lugar de cuidado, não é um dispositivo da rede de saúde mental, é um dispositivo da rede de segurança pública, é uma unidade prisional. Pois bem, a partir da audiência de custódia, não, encaminha essa pessoa e manda ela para o HCTP e o problema está resolvido. Mas veja, na audiência de custódia, qual é o relatório médico? Qual que o juiz tem? Qual é a demonstração de que há algum risco daquela pessoa voltar a rescindir? E aí, mais uma vez, falando de atos do CNJ, que a resolução 487 não inova, na própria resolução do CNJ, que regulamenta a audiência de custódia de 2015, a resolução 213, há um dispositivo que eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte, no artigo 9º, parágrafo 3º. O juiz deve buscar garantir às pessoas presas em flagrante delito o direito à atenção médica e psicossocial eventualmente necessária, resguardada a natureza voluntária desses serviços, ou seja, a pessoa deve desejar ter acesso a esse serviço, deve querer ir até esses serviços. A partir do encaminhamento ao serviço de acompanhamento de alternativas penais, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares para tratamento ou internação compulsória de pessoas autuadas em flagrante que apresentem quadro de transtorno mental ou de dependência química, em desconformidade com o previsto no parágrafo 4º da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, e do artigo 319, inciso 7 do CPP. Então, vejamos, o CNJ não está inovando agora absolutamente nada. Ele explica aquilo que está colocado desde a Lei 10.216, já que talvez uma leitura não faça com que as pessoas consigam compreender, o CNJ vem e explica, olha, isso aqui que está sendo dito lá, tá? Isso aqui que o Código de Processo Penal está falando. Então, a gente tem esse marco legal da reforma do Código de Processo Penal, uma reforma que ainda traz essa expressão de risco de reincidência, né, que remete à expressão cessação ou não de periculosidade, que é um termo
que a psiquiatria mais moderna já rechaça, tá? Uma vez que é uma terminologia e uma análise futurística, como é que você adivinha ou não se uma pessoa vai ou não vir a delinquir? Como se o psiquiatra tivesse uma bola de cristal e ele pudesse dizer, com base na análise ali daquele sujeito, se ele vai ou não reincidir. Ele pode estar ou não em crise, ele pode ou não precisar de um acompanhamento mais intenso ou não, ele pode precisar eventualmente da mudança ou da intensificação de uma medicação, de uma terapia X ou Y, mas dizer se ele vai reincidir ou não, que qualquer pessoa vai praticar um crime ou não, é impossível sob qualquer aspecto. É um exame futurológico que não tem nenhum embasamento científico. Além disso, o CPP ainda traz uma análise exclusivamente médica, quando a gente percebe que a análise desse sujeito ele precisa ser feita de forma interdisciplinar, não só com o saber médico, mas também com o saber psicológico, da assistência social, da terapia ocupacional, enfim, enxergando esse sujeito como um todo. E aí é por isso que, em 2014, quando são criadas as EAPs, se fala de relatórios biopsicossociais. São instrumentos que vão enxergar um sujeito não só sobre o ponto de vista da psiquiatria, mas de uma forma mais global. Bem, depois dessa reforma do Código de Processo Penal, a gente tem a Resolução 213 de 2015, a gente tem um marco muito importante, que é a Resolução número 2 de 2014 do CNPCP. E o próprio CNPCP, desde 2014, deixa muito claro que há uma determinação legal para o fechamento dos manicômios judiciários e, por isso, desde 2014, estabelece que não haverá mais destinação de verbas federais para reforma, ampliação, compra de material para o manicômio judiciário. Então, se você vai fechar, não faz sentido você investir dinheiro ali, e desde 2014, essa é a determinação da resolução número 2 do CNPCP. Também em 2014, não sei se é do conhecimento de todos, foi um evento que, se eu não me engano, aconteceu no Maranhão. E aí foi feita uma nota técnica número 6 de 2014, do CONDEG, que é um instrumental muito importante para o nosso fazer, né, para a nossa prática, que fala exatamente sobre essa aplicação da medida de segurança de acordo com a lei antimanicomial. A gente tem também a resolução número 8 de 2019, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é uma resolução riquíssima, que fala dessa medida de segurança, mas fala também daquilo que a gente precisa conversar um pouquinho mais para frente, dessas internações involuntárias, as internações em comunidades terapêuticas. Então, é um material de grande importância de leitura e estudo. E fala da internação compulsória enquanto uma forma de violação de direitos daquele sujeito. A pessoa deixa de ter acesso a um serviço de saúde de base territorial, fica separado da sua comunidade, da sua família, do seu território, às vezes ao longo de anos. Então, não é raro que a gente veja no manicômio judiciário pessoas que estão presas há 20, 30 anos. Se você voltar para a cidade onde ela não sabe mais nem caminhar mais na cidade, porque depois de 20, 30 anos, a cidade já está tão diferente que ela já não reconhece mais absolutamente nada. Os laços familiares, que muitas vezes já estão fragilizados, são rompidos justamente por esse isolamento que o manicômio provoca. Então, não há que se falar então vamos reformar o manicômio, vamos colocar a equipe e agora vai funcionar muito bem. Não, é da lógica de funcionamento desse tipo de atenção, né, desse modelo de atenção segregador, colocar a pessoa longe de todo o seu território, longe da sua família, isolá-lo da sociedade, sem um acompanhamento adequado, obviamente, e aí você vai desumanizando aquele sujeito. Não é raro que aconteça de, às vezes, eu estar atendendo uma pessoa e ela dizer, não, meu lugar é aqui mesmo, eu vou morrer aqui, porque já foi tirado tanto da humanidade, da capacidade daquela pessoa, né, enquanto uma instituição total, que às vezes ela realmente acredita que aquele é o lugar dela, ela tem que morrer ali. Então, é um lugar que funciona sobre a lógica da segurança pública e não da saúde pública. E um documento muito robusto, muito interessante, que nos mostra esse panorama de forma nacional, inclusive, é o relatório das medidas de segurança feito pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão, do MPF, em 2011,
juntamente com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Federal de Psicologia, e uma das conclusões, ao final deste documento, é que a medida de segurança, na forma como ela é aplicada hoje, ela se constitui enquanto crime de tortura. Por que crime de tortura? Bem, a Lei 10.216, ela já diz que é vedada, é proibida a internação de pessoas em locais em características asilares. E o que é esse local com a característica asilar? É um local em que os serviços de saúde, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, fisioterapia, eles não sejam, e medicina também, eles não sejam fornecidas de modo adequado, que é justamente a forma como se configura os manicômios judiciários. Submeter um sujeito a pena ou medida de segurança em desconformidade com a lei está prevista na nossa lei de tortura, no artigo 1º, parágrafo 1º, enquanto um ato de tortura. Portanto, o MPF conclui desde 2011 que a medida de segurança, como ela é aplicada hoje no Brasil, ela constitui um crime de tortura. Bem, de posse de todo esse arcabouço, né, legal e infralegal, é que a resolução 487, ela vem a ser editada. Bem, qual o caminho possível, como é que a gente faz, como é que a gente caminha agora, já que a gente precisa, então, fazer com que ela tenha efetividade. E a gente precisa voltar para Goiás. A gente vai perceber que provavelmente nunca haverá uma rede de atenção psicossocial plenamente consolidada, em perfeito funcionamento, até porque quanto mais você aumentar a oferta, a demanda também vai aumentando junto. A gente passou nos últimos 6 anos por uma tentativa muito forte por parte do governo federal de desmonte dessa rede de atenção psicossocial, chegou a haver aumento de habilitação e de financiamento de leitos em hospitais psiquiátricos, enquanto o caminho deveria ser o contrário. A própria EAP, eu acredito que, se eu não me engano, Alagoas não tem ainda EAP habilitada, junto ao Ministério da Saúde, chegou a ser extinta do mais absoluto nada no dia 19 de maio, que é o dia justamente da luta antimanicomial, dia 19 de maio de 2020, no meio do auge da pandemia, do nada saiu uma portaria do Ministério da Saúde extinguindo essa política, que é extremamente importante. Depois de 2 meses, acabou que a revogação foi revogada, depois de um trabalho muito forte das próprias defensorias públicas e dos trabalhadores de saúde mental, mas houve um movimento muito intenso de desmonte da RAPS. Os próprios números deixaram de ser publicados no site do Ministério da Saúde, então os números da RAPS, eles estavam sempre ali atualizados nos sites do Ministério da Saúde. Isso deixou de ser publicado, deixou de ser habilitado os novos CAPs, deixaram de ser habilitadas as novas residências terapêuticas, e é lógico que para a implementação de uma política pública precisa de dinheiro. E isso passa necessariamente por uma discussão, não só a nível municipal, estadual, mas também federal. Então, a gente vem aí de anos de muita dificuldade de ampliação dessa RAPS. Mas em Goiás, como é que era quando começou esse PAELI 20 anos atrás? PAELI e Goiás, né, tinha 4 CAPs. Hoje, Pernambuco, para dar um exemplo, tem 150 centros de atenção psicossocial. Goiás tinha 4 CAPs. Isso não foi motivo para que não. Eu preciso de uma rede perfeita para eu começar a implementar uma política de encaminhamento das pessoas para esse dispositivo. Se a gente aguarda por isso, a política não sai do papel absolutamente nunca. A gente precisa fazer com que essa política seja implementada. Então, o caminhar da Resolução 487, ela é justamente uma forma de impulsionar e de tensionar os territórios, né, enquanto municípios, estados e a própria União, a fazer com que essa política seja implementada. Então, hoje, depois da Resolução 487, o Ministério da Saúde começou a sentar com o CNJ, sentar com o CONAS e com o CONASEMES para fazer essa discussão de não, a gente precisa ampliar. Então, o caminho não é eu crio a situação perfeita e a partir daí eu começo a conceder direitos a essas pessoas. A gente concede direitos a elas e vai tensionando essa rede para ela se fortalecer cada vez mais. Então, se em Goiás foi possível iniciar o programa com 4 CAPs, por que nos outros estados isso não é possível? A gente precisa de seriedade e de
compreender que essas pessoas são sujeitos de direito e que precisam acessar essa rede para a gente conseguir startar. A EAP, que eu estou falando, né, talvez para vocês seja uma sigla desconhecida, porque o Estado não tem essa equipe, é uma equipe, o nome dela é um nome bem extenso, é Equipe de Acompanhamento e Monitoramento das Medidas Cautelares Aplicáveis às Pessoas com Transtorno Mental e Conflito com a Lei, mas a sigla é EAP. Essa equipe é uma equipe conectora entre o sistema de justiça e o sistema de saúde. Na maioria das vezes não falam a mesma linguagem, não têm os mesmos tempos e não conseguem se comunicar. Então, a EAP ela fica como ponto central e focal para que haja esses encaminhamentos do Poder Judiciário para a rede de saúde mental, passando pela EAP de forma triangulada, e a EAP, além de articular quais são os dispositivos, né, que vão acompanhar essa pessoa, se ela vai voltar para a família, se ela vai eventualmente morar sozinha, se precisa ser providenciado um aluguel social, emissão de documentos, a EAP também vai trabalhar junto com a assistência social nesse sentido, se é uma pessoa que precisa de uma vaga em uma residência terapêutica, se ela precisa passar por uma unidade de acolhimento, enfim, vai fazer essa articulação com serviços de base territorial para que essa pessoa consiga sair da unidade prisional, do manicômio judiciário e retornar a sua vida. E, ao mesmo tempo, faz um monitoramento desse acompanhamento e traz de volta no caminho reverso para dentro do Poder Judiciário, para os processos tanto de conhecimento quanto de execução penal, como é que está se dando o acompanhamento dessa pessoa. Essas equipes, elas são habilitadas junto ao Ministério da Saúde, até onde eu sei, há umas 2, 3 semanas atrás, o CIAPS ainda não estava aberto para novas habilitações, mas a promessa do Ministério da Saúde nessas discussões da resolução é que vai voltar a habilitar as equipes. Pernambuco hoje só tem uma equipe habilitada, que é muito pouco. Tem um estado, que eu não me lembro qual que demorou tanto a habilitação, que o estado chamou para si essa responsabilidade, criou a sua EAP sem verba federal, e aí é uma equipe financiada exclusivamente com verba estadual. Elas ficam dentro das secretarias estaduais de saúde e fazem esse papel conector. Então, ela se espelha muito na experiência do Paili e amplia de forma que essa equipe, ela possa... Eu acho até que eu não mandei para a Manuela, mas eu vou pegar aqui e mando, Manu, a resolução interministerial que cria a EAP, porque fala muito desse fazer da EAP, que acho que ajuda vocês a entenderem um pouco melhor. Então, essa equipe, ela fica dentro da Secretaria Estadual de Saúde, é uma equipe multidisciplinar, tem uma composição mínima e os outros componentes ficam à escolha, e ela faz esse trabalho de interlocução. Ela pode ser acionada desde a audiência de custódia, desde a prisão da pessoa ali no primeiro momento ali da delegacia de polícia, até a finalização de uma medida de segurança. Ela pode ser acionada tanto no caso de pessoas presas ou soltas, desde que haja algum indício de que aquela pessoa tenha algum transtorno mental. Então, ela pode atuar aí durante todo o curso de um processo penal. Bem, eu acho que, embora um pouco corrido e resumido, a gente conseguiu falar um pouco sobre essa resolução 487. A gente tem construído aqui em Pernambuco e em outros estados também formas de fluxo para que essa resolução ela seja colocada em prática. Então, os dispositivos de saúde, o CAPS, ele é porta aberta. Então, se uma pessoa chega, ela é presa, ela é levada para a delegacia de polícia, e o delegado percebe, não, essa pessoa, acho que ela tem algum transtorno. Ele pode apresentar essa pessoa a um serviço de saúde mental, um CAPS, ou, eventualmente, um hospital geral que tenha leitos integrais em saúde mental, para que aquela pessoa, numa emergência, seja analisada, seja avaliada, ou depois da apresentação na audiência de custódia, para que essa pessoa seja analisada, se for o caso, já iniciar o acompanhamento naquele serviço. A gente tem já experiências aqui que deram muito certo, né? Até de delegado de polícia, ele perceber, não, essa pessoa não está bem, é uma pessoa presa aqui, já botamos os Guararapes, a pessoa foi presa numa praça, ameaçando as pessoas, a polícia chegou, ele bateu no policial, danificou a viatura, aí já virou ameaça,
lesão corporal, desacato, dano ao patrimônio público, vira aquele calhamaço de crime e leva para a delegacia. Chegou lá o delegado, apresentou ele na urgência e emergência psiquiátrica, o médico analisou ele e disse, não, ele não está bem, ele está em crise, ele precisa ficar internado, porque eventualmente isso vai acontecer, e já fez ali o relatório que foi enviado para a audiência de custódia. E se a gente consegue hoje executar, né, colocar na prática esse tipo de fluxo, quando a pessoa ela é linchada, quando a pessoa ela é alvejada por uma arma de fogo, e aí antes de ir para a audiência de custódia, ela vai para o hospital, né, ela vai urgenciada, porque a questão de saúde ela vem primeiro do que a apresentação na audiência de custódia, porque que isso não pode ser feito também com as urgências de saúde mental que existem, né? Então, assim como alguém que está ali sangrando, que está ali alvejado por uma arma de fogo, ele é apresentado na unidade de saúde, a pessoa em sofrimento psíquico também precisa ser apresentada numa unidade de saúde. Bem, eu vou ter que fechar aqui essa resolução 487 para eu conseguir falar sobre as outras temáticas que Roberta foi mandando ali, que eu precisava falar aqui com vocês. Eu peço desculpa porque eu sei que eu estou falando um pouquinho acelerada, mas é porque realmente o tempo é pouco e a temática ela é muito complexa. Bem, a gente tem feito, não só aqui localmente, né, a Manuela tem acompanhado, a gente tem discutido nacionalmente de uma forma muito crítica o nosso agir institucional quando a gente recebe basicamente duas principais demandas. As demandas de quero interditar o meu familiar e as demandas de quero internar o meu familiar. A gente tem uma lei brasileira de inclusão desde 2015, ela está completando aí 8 anos de existência. E ainda hoje, na maioria dos estados, na maioria das cidades, na maioria dos núcleos, nós continuamos a fazer aquelas antigas ações de interdição da mesma forma, como se a lei não estivesse em vigor, se ela não existisse até hoje. Então, a gente precisa fazer a nossa autocrítica enquanto instituição, enquanto defensoria. Eu já atuei em vara de família, e acredito que a maioria dos colegas que atuam em varas únicas ou em vara de família percebam que 70%, 80% do acervo da vara é um acervo que foi iniciado pela Defensoria Pública. Talvez um pouco menos na capital, onde as pessoas têm um poder econômico maior, mas na maioria das varas de família, a grande parte do acervo da vara é um acervo gerado por ações iniciais da Defensoria Pública. E se enquanto defensoria, enquanto órgão que vai dar início a esse processo, a gente não muda a nossa forma de agir, o judiciário também não vai, enquanto órgão que é conhecido como um órgão conservador, não vai dizer, não, vamos fazer diferente aqui, a não ser um juiz, uma juiz ou outra, que são exceções. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de agir desde o início desse processo. A gente precisa discutir e fazer acontecer as tomadas de decisão apoiada. Ontem mesmo um colega estava falando num grupo, se a gente achava que era viável ele fazer uma ação de interdição de uma pessoa idosa que estava acamada, mas que estava lúcida, que estava consciente. Como é que você vai interditar uma pessoa que está lúcida, que ela sabe aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, mas ela não pode se locomover? E a gente falou, não, explica para a pessoa que o cartório pode fazer uma procuração pública, inclusive fazendo em casa, mas o INSS cobra a interdição. Bem, então a gente vai discutir junto com a DPU, junto com o INSS, essa forma de agir do INSS, que está errado, não faz sentido a gente criar um instrumento jurídico, uma figura jurídica de internar uma pessoa de interditar uma pessoa que está consciente que o INSS cria embaraços ao deferimento de um benefício previdenciário. Então, a gente precisa trazer muito essa crítica e compreender que não é porque a pessoa tem um transtorno mental, tem um adoecimento, e aí a gente percebe muito que o CID, esquizofrenia, causa arrepios nas pessoas. Então, não é porque uma pessoa ela tem esquizofrenia, né? Eu não gosto de dizer a pessoa é esquizofrenia, a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem glaucoma, a pessoa tem esquizofrenia. Não é porque ela tem esquizofrenia que ela não tenha desejos, que ela não tenha vontade, que ela não tenha, na maioria do tempo, enquanto ela está em acompanhamento adequado, capacidade de fazer as suas escolhas, inclusive de ordem patrimonial,
E aí, por isso, a gente escolhe uma outra pessoa que vai substituir aquele sujeito ali e todas as suas vontades em todas as áreas da sua vida. Então, a tomada de decisão apoiada, ela traz uma qualificação para esse processo de acautelamento dessa pessoa. Ela é um instituto que talvez processualmente seja mais trabalhoso, mas que fala de um fazer em que, ok, você precisa de suporte, você precisa de ajuda para traçar as suas escolhas, mas isso não tira de você os seus direitos, a sua humanidade, a sua possibilidade de escolher aquilo que você quer para a sua vida. Então, o que a gente percebe, não só no manicômio judiciário, mas no fazer do dia a dia, é que as pessoas se tornaram curadoras dos cartões do BPC. Então, quando a pessoa tem benefício, não, alguém interdita, algum familiar pega esse cartão, faz um monte de empréstimo com esse cartão e nunca presta conta, porque eu nunca vi uma prestação de conta na minha vida, a não ser que tenha sido provocada pela Defensoria Pública em casos extremos, mas prestação de conta é uma coisa que não existe, a pessoa simplesmente faz o que quer com aquele dinheiro ali, e aquele sujeito, ele não adquire a sua autonomia, porque quando eu tomo conta do meu dinheiro, do meu salário, da minha renda, isso faz parte de um processo terapêutico de aquisição de uma autonomia. E é justamente nesse sentido que a tomada de decisão apoiada, ela vem e ela deve ser manejada. De um outro lado, a gente tem aí as internações compulsórias, as internações voluntárias. Eu sei que é um tema muito sensível, que a gente tem tentado, e não é um desafio fácil, a gente tem colegas que são parceiros e que compreendem a necessidade de um novo agir, há colegas que resistem, que fazem de outra forma. Mas eu gosto de fazer uma análise, especialmente focando em quem é o nosso assistido. Quando, eventualmente, seu fulano está preso aqui no Hospital da Restauração, a pessoa sofreu um acidente de moto, está politraumatizado, e aí ele está internado ali no hospital geral, aguardando para ser feita diversas cirurgias, essas cirurgias não são feitas, e demora, e não faz exame, enfim, a família desesperada, vem bater as portas da defensoria de, olha, meu filho, ele está lá politraumatizado, ele precisa fazer uma cirurgia neurológica, ele precisa fazer uma cirurgia ortopédica, precisa fazer uma ressonância, tal. Quem é o nosso assistido? Nosso assistido é a mãe de fulaninho, é fulaninho que está lá, que é ele o sujeito de direito, que precisa acessar o serviço de saúde, que precisa fazer o exame, que precisa fazer a cirurgia. O nosso assistido é a pessoa que está lá internada no hospital, que por este motivo específico não pode comparecer ao atendimento na Defensoria Pública. Da mesma forma, em saúde mental, quando essa família chega, o meu parente está em crise, ele não está querendo tomar medicação, o meu filho é usuário de droga há não sei quanto tempo, ele está vendendo as coisas dentro de casa, ele está sumindo, ele está isso, ele está aquilo. O nosso assistido é esse sujeito que está em uma situação de saúde que demanda a nossa situação, a nossa atuação. Nosso assistido não é a mãe dele. Qual é o direito que esse familiar, que essa esposa, que essa mãe tem tendo violado? O nosso assistido é aquela pessoa que está com uma necessidade de saúde. Então, a nossa atuação, ela precisa ser feita focada nos direitos dessa pessoa, e não do familiar que vem, enquanto representante, para nos dizer, olha, fulaninho de tal está tendo seus direitos violados e precisa ter acesso a uma rede de saúde. Da mesma forma que a pessoa que está lá internada. Ele é o nosso assistido. E aí eu já tive debates com colegas de dizer, não, ok, que o CAPS foi lá, fez busca ativa, fez um relatório, disse que a pessoa não precisa estar internada, mas a mãe quer, então eu vou fazer. Qual é o direito dela? Onde é que está colocado que há um direito do familiar de ver o seu outro familiar internado? Eu nunca encontrei fundamento legal para dizer que há um direito de ver fulaninho de tal internado, enquanto do ponto de vista da saúde, aquela pessoa não necessita. Dou outro exemplo. Se um assistido chega sem nenhum papel, a não ser seus documentos pessoais, comprovante de residência, e diz, doutor, eu quero fazer uma cirurgia de catarata. Aí você, não, a gente precisa de um laudo médico para a gente fazer uma atuação extrajudicial e judicial, né, intrapação, para que o senhor tenha acesso a uma cirurgia de catarata. Mas, não, mas eu quero fazer. Mas não tem como entrar com ação judicial como eu quero fazer uma cirurgia de catarata. Preciso que haja uma indicação técnica
dizendo que você precisa fazer uma cirurgia de catarata. Por que que quando o familiar de uma pessoa que é usuário de droga chega na porta da defensoria sem um papel e diz, meu familiar precisa ser internado porque ele usa droga, e a gente, sem nenhum laudo, sem nenhum relatório, a gente entra com a ação e o juiz defere. Se a gente não tem absolutamente nenhum fundamento técnico, nenhuma análise técnica para me dizer que aquilo é necessário. Então, a palavra do não, eu quero fazer e pronto. E aí a gente faz. O que a gente tem construído aqui enquanto possibilidade? Por isso que eu digo que essa conversa muito aproximada da rede de saúde mental, ela é fundamental para que haja uma mudança na nossa forma de agir. Chegou o familiar com esse relato, imediatamente a gente verifica aqui em Recife, que tem muitos CAPs, qual é o CAPs de atendimento daquele território de moradia, de residência, já faz um ofício de encaminhamento para essa pessoa levar imediatamente naquele serviço, pedindo que seja feita a busca ativa daquela pessoa, porque muitas vezes ou a família nem sabe que existe um CAPS, nunca ouviu falar nisso na vida, ou às vezes é uma pessoa que ela já está no momento de crise tão intensa que ela já não aceita ir voluntariamente para aquele serviço. Então, a gente pede que seja feita uma busca ativa, em que a equipe vai se deslocar do serviço em busca daquela pessoa. Além de entregar isso em mãos do assistido, a gente oficia a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Mental, para que isso seja feito. A gente coloca ali alguns quesitos a serem respondidos, se essa pessoa está em crise, se ela necessita, mesmo que momentaneamente, de uma internação em leito integral em saúde mental, ou não, se essa pessoa aderiu ao tratamento, enfim. A gente tem um modelinho de ofício que a gente encaminha e aguarda a resposta. Se a resposta não chegar dentro do prazo, a gente tem feito ações judiciais de obrigação de fazer para que o município seja obrigado a ofertar o serviço de saúde mental àquela pessoa. Eu não posso dizer qual vai ser a modalidade desse serviço se eu não tenho nenhum laudo, nenhum relatório circunstanciado da equipe de acompanhamento que me diga qual é esse tipo de acompanhamento. Se é um acompanhamento no CAP, se é um acompanhamento provisoriamente hospitalar, se é um acompanhamento no ambulatório, como é que eu, como operadora do direito, vou dizer, não, eu quero que seja X forma de tratamento. Eu não tenho nenhum aparato, não tenho nenhum conhecimento a nível técnico e conhecimento singular daquele sujeito de qual é o tipo de tratamento que precisa ser dispensado. Então, se eventualmente não chegar uma resposta dentro do prazo, a gente faz essas ações. Qual é o que a gente tem encontrado na prática? Tem essas situações de que eles não respondem no prazo, a gente até reitera, quando a gente consegue o contato, entra em contato e diz, a gente precisa com urgência da resposta e, em último caso, a gente entra com as ações nesse sentido. Ou a gente recebe relatórios dizendo que a pessoa está bem, que a pessoa é ativa, que a pessoa trabalha, como já teve um caso que aconteceu aqui. Ele estava bem, ele trabalhava, ele era ativo, ele cuidava da vida dele, mas ele usava do dinheiro dele, ele era um usuário esporádico de maconha. Mas, para a mãe, essa era uma questão de ordem ética, de ordem moral, de ordem religiosa, e ela achava que o filho dela tinha que ser internado e curado do uso da maconha. Tudo ele, sobre todos os aspectos da vida dele, continuava plenamente bem, só que ele usava a maconha dele. E aí eu vou internar essa pessoa por isso? Não faz sentido. Assim como a gente já encontrou situações em que o relatório responde dizendo que a pessoa de fato estava em crise, a pessoa necessitava de uma internação em um dos hospitais do SUS, e essa internação foi providenciada, já foi efetivada, ou situações em que a pessoa aderiu ao acompanhamento no CAPS, foi feita a sensibilização e essa pessoa passou a ser acompanhada. Às vezes a família até manda mensagem ou comparece lá dizendo, olha, está tudo certo, começou o acompanhamento, está tomando a medicação, está indo para as terapias, está tudo certo. E tem uma outra possibilidade que acontece, infelizmente, não raramente, da equipe dizer qual é o acompanhamento adequado, se é no CAPS ou se é eventualmente numa internação, num leito geral, com saúde mental, e a família diz que não, que ela não aceita. E que ela quer que a pessoa seja internada e que fique lá por 6 meses, por 1 ano. Recentemente, inclusive, foi com um adolescente. E aí os relatos das equipes, muitas vezes, é de que esse familiar, além de não aceitar,
o acompanhamento recomendado, ele atrapalha, porque ele não leva, nesse caso era um adolescente, aí a mãe não levava para o CAPS, a mãe não aceitava que ele fosse internado no dispositivo do SUS que estava disponível, que foi articulada a vaga para essa pessoa. Então, essa mãe, ela, além de não aceitar, ela atrapalhava e ela queria que a gente fizesse uma ação de internação compulsória por completa ausência de fundamento técnico, de fundamento legal, não foi feito. A ação, inclusive, já estava em curso, mas o juiz não deferiu a liminar, e aí, em sede de contestação, a Procuradoria do Estado juntou do município, melhor dizendo, juntou esse relatório, e aí, obviamente, isso não foi deferido. Nesse caso específico, a gente acabou entendendo que era necessário também acionar o Ministério Público, já que essa mãe ela estava causando embaraço, um necessário acompanhamento que esse adolescente precisava fazer, porque ela só queria que ele fosse colocado em uma comunidade terapêutica, ficasse lá 6 meses, 1 ano. Ela dizia que a internação no IMIP, que era onde tinha vaga, ia durar muito pouco tempo, que ela queria que fosse por muito tempo, e aí ela não levava ele para o CAPS e não autorizava que ele fosse internado. Então, ela se tornou um embaraço e um empecilho para que ele tivesse acesso aos serviços de saúde mental. Acho que acabou de dar o meu tempo aqui, eu corri muito. Enfim, gostaria de novo de agradecer o convite, parabenizar a realização do evento, e não só a realização do evento, mas até comentei com o Manu, né, parabenizar, não sei se é a Ascom de vocês que faz os folders, mas a logo aqui com esse cérebro cheio de flor, ficou maravilhoso, assim, com essas flores amarelas, eu amei, então deixo aqui o meu elogio a quem produziu o material. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o restante do evento, porque eu tenho atendimento, então eu vou sair daqui correndo para o núcleo, então não vou conseguir ficar até o final. Fico à disposição, né, no WhatsApp, né, Manu e Roberta tem meu WhatsApp, sempre que possível eu estou aqui, né, Roberta sabe que eu não tenho muita facilidade de ouvir áudio, às vezes eu não consigo, às vezes eu demoro para responder, mas uma hora eu apareço. Enfim, a gente tem muitas atribuições, acredito que com vocês seja assim também, fico aqui à disposição, vou mandar o que faltou aqui, que foi a portaria da EAP para a Manu, para ela poder disponibilizar para vocês. Espero poder ter contribuído, tá, com o debate, e, enfim, renovar os meus agradecimentos pela oportunidade e parabenizar pela realização do evento. Obrigada. Em nome da Defensoria, a gente tem a agradecer a esse presente que foi a sua palestra. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pela coragem de vir aqui falar sobre esse tema tão desafiador e, como você falou, que enfrenta muita resistência ainda de muitos colegas defensores. Eu tenho atuação na saúde há mais de 10 anos, eu sinto muito isso. E obrigada mesmo. A gente, a partir da sua palestra, a gente viu que não é impossível. A Patrícia, a doutora Patrícia, que é outra defensora do Rio de Janeiro, já falou. A gente não está inventando roda, né? O movimento já existe, a gente precisa realmente começar a colocar em prática. Eu vou abrir agora para algumas perguntas, se o seu tempo permitir. Né? Não se preocupe, não vão ser muitas. E quem tiver aí alguma questão, aproveitar. Vamos dar preferência primeiro para quem está aqui no presencial, se alguém tem alguma dúvida. Aí agora para Bom dia, obrigada, Carol, você bem perto. Eu não sei se você pode ter experiência de muitas vezes, numa situação de surto, né, da família lá no atendimento, a gente encaminhar para o hospital, né, da cidade e ser negado o atendimento. Assim, o hospital simplesmente diz que não tem condições de receber aquele paciente e fica numa situação muito fácil, porque eu não consigo compreender como um hospital consegue negar um atendimento de saúde. Assim. E eu já fui até atrás disso, e realmente a orientação do hospital no sentido de nós não temos como atender esse paciente. Assim, no interior, né? Acredito que na capital é completamente diferente a realidade. Então, a minha dúvida é essa: que mecanismos a gente pode, né, interpelar e cobrar para que esse tipo de atendimento, não falando especificamente por causa de surto mesmo, né, para que esse atendimento seja realizado nesses hospitais do interior? Manu, você quer fazer uma rodada para várias pessoas perguntarem? Eu respondo todo mundo junto?
Tem mais alguém aqui? Fica mais fácil. Mais Deixa uma. eu ver. Depois vai o Manuel. Vai ser o Manuel. Agora, só me diz o nome da colega que perguntou, que eu não consegui ouvir, estava baixinho o áudio dela no começo. Lívia. Lívia? Isso. Colega defensora. Agora vamos para a segunda. Bom dia, sou Derivalda. Tá ligado para as duas peças. Sou Derivalda Andrade e a gente faz uma preocupação porque há uma discussão, um diálogo da própria rede e desse paciente, né, saindo do CDJ, ser internado em hospital psiquiátrico. E isso nos preocupa bastante, porque, de certa forma, é ainda uma instituição total, segregada, não insere no território, e mesmo que seja provisório, 20 dias, mas a gente já tem experiência de pessoas, por exemplo, o Portugal Ramalho tem 21 pessoas morando lá, né, algumas há mais de 30 anos, temos 16 compulsórios, e eles vão ficando, né, mesmo com 20 dias, por exemplo, a gente já tem compulsórios de alta aguardando liberação judicial com mais de 200 dias, 100 dias, 70, que é, de certa forma, para ser privado, né, e eu concordo com a questão, é uma questão de tortura mesmo. Então, o que você coloca, Carolina, em relação a essa consulta, né? Que a gente discorda, mas é bom que seja muito bem, até porque o artigo 3º, inciso 8º, da resolução 487 do CNPJ, ou, desculpe, do Conselho Nacional de Justiça, proíbe, né? Assim, textualmente ou internamente eu posso ficar. E agora o Manuel, nosso colega, pode liberar o áudio dele, por favor. Pode falar, Manuel. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, todas. Bom dia, doutora Carolina. Parabéns pela fala, aprendi muito. Mas há um ponto na fala, especialmente na parte final, que me preocupa muito e é um ponto que me incomoda bastante no tema e que me preocupa exatamente com relação à eficácia de todas essas mudanças, que é o seguinte: quando você fala sobre que o nosso assistido é aquele indivíduo e não é a mãe ou não é a família, eu penso que esse não é o caminho, né? Enquanto nós não virmos o indivíduo dentro da família, ou nós não virmos a família em sua completude, todas essas ideias não vão ter aderência na realidade. A gente vai passar aqui muitos anos, como já estamos, há muitos e muitos anos, tentando implementar uma lei antimanicomial e não conseguimos. E nós vamos passar muitos outros anos para que isso se torne algo além de um desejo ou de nossas falas, sabe? Eu me preocupo muito. Eu vou dizer, eu nunca atendi uma mãe para fazer uma internação de um filho dependente químico sem relatório médico, nunca, jamais. Mas não é porque é ela que quer e porque eu estou focando no indivíduo, mas é porque eu não sou médico. Então, assim, eu não tenho subsídio suficiente para pedir a internação de alguém, ou seja, na minha mente, a privação da liberdade de alguém, sem que algum especialista médico me diga que, de fato, aquela pessoa precisa. Eu nunca passei por isso, nunca, em 18 anos de defensoria, apesar de que essa demanda é muito mais recente do que isso. Então, eu realmente queria só deixar essa observação e não ser visto como resistente. Eu não queria ser colocado naquele rol dos colegas que são resistentes, não. Eu quero ser colocado no rol daqueles que têm entusiasmo pela sua fala, pela fala da Roberta, pela fala da Manu, mas que eu não vejo que o meu assistido é a família. E apesar de, no caso do hospital, o sujeito que precisa de exames, cirurgias, medicamentos, não é? A família vai buscar e o assistido não é? O destinatário final é aquele que está no hospital e não pode nos procurar. Eu acho que no caso de dependência química a coisa é muito mais embaixo, porque não há como nós deixarmos de considerar que a dependência química afeta, não é? E alguns problemas de ordem mental afetam demasiado, não é, a família e especialmente as mães. Então, só queria deixar essa
essa fala. Obrigado. E, mais uma vez, parabéns pela sua palestra. Pronto, Carol, pode responder aí. Obrigada, Manu. Então, Lívia, aqui, de fato, eu atuo na capital e a gente não tem esse problema. Então, aqui a gente tem uma emergência psiquiátrica, que é a única do estado, que funciona de porta aberta, e a gente nunca encontrou esse tipo de resistência. Mas os hospitais gerais, eles devem ter, e aí é preciso entender no local, né, no estado, onde é que estão esses leitos integrais em saúde mental. De fato, há movimentos, às vezes, de resistência, isso não é raro, já encontrei relatos dos colegas nesse sentido, e aí, nesses casos, é possível, né, e é necessário que a gente faça o acionamento do judiciário. Então, se está havendo uma recusa no atendimento, a gente precisa garantir que esse atendimento ele seja realizado. Qual é o grande problema? É que a gente não pode escolher sem ter uma prévia avaliação, e aí, diferente de Manuel, na minha atuação aqui, o mais comum é a família chegar sem um relatório médico, a exceção é que se chegue com um relatório médico, a grande maioria não apresenta, e aí, sem um relatório médico, a gente dizer que uma pessoa precisa ser submetida a X ou Y tipo de tratamento. Também sugeriria, Roberta, uma atuação de ordem extrajudicial, né, até de forma coletiva, junto à direção do hospital, junto à coordenação de saúde mental estadual. Aqui, o Estado, ele tem as regionais de saúde, tem em cada uma das regionais a referência de saúde mental, então acho que é importante que a Defensoria faça um trabalho de diálogo e de tensionamento para que esse serviço, se ele é um serviço que oferta o atendimento em saúde mental, ele não pode simplesmente recusar e a pessoa chega ali no momento de crise, apresentando um quadro de urgência e não, simplesmente não vou atender. Isso é uma missão de socorro. Inclusive, as UPAs dentro do protocolo previsto pelo Ministério da Saúde, a gente encontra essa resistência muito grande nas UPAs. A UPA, dentro do protocolo de atendimento, ela tem o protocolo de atendimento em urgência em saúde mental. Mas a maioria dos profissionais simplesmente se recusa. É um serviço que tem uma rotatividade muito grande de servidores, especialmente os médicos, e aí é preciso que a gente faça esse tensionamento. Se existe um protocolo, se existe uma forma de agir, se há uma previsão legal para que aquele serviço ele faça o fornecimento daquele serviço, não pode simplesmente, não vou fazer, não vou simplesmente recusar. Isso não faz sentido. Uma pessoa acidentada chegar aqui no Hospital da Restauração e a direção dizer, não vai atender, não dá para atender, não, ele que morre na porta, né? Não, enfim, se é uma situação de urgência, precisa, sim, que haja o atendimento. E aí, falando sobre essa rede, nessa preocupação que a segunda colega traz, seu áudio ficou um pouquinho baixo e aí eu não consegui ouvir por completo. Mas já aproveito para trazer um relato. A gente fala daquilo que é o previsto do ponto de vista legal. E nem sempre a rede de atenção, os trabalhadores que estão ali naquela rede, eles trabalham, eles fornecem esse serviço da forma como deveria. Então, a gente encontra resistência, às vezes, na própria residência terapêutica, no próprio CAPS, porque a pessoa veio de um HCTP, então já estou diferente, eu não vou atender, eu tenho medo, e isso não é raro, mas é um trabalho de tensionamento que faz com que isso seja transformado. Na semana passada, a gente teve uma reunião aqui na Defensoria com a Coordenação de Saúde Mental de Recife, e aí veio uma equipe bastante grande, equipe do jurídico, coordenação técnica das residências terapêuticas e tal, e uma das pessoas me perguntou, mas como é que a gente faz, porque fulaninho de tal está numa residência terapêutica e ele recebeu uma intimação para participar de uma audiência, ou fulaninho de tal estava na residência e chegou algum funcionário para fazer alguma manutenção ali elétrica, hidráulica da casa e reconheceu ele. Mas isso é da vida. Dentro da minha casa, eu posso receber uma intimação para ir para uma audiência. Por que a pessoa que está na residência terapêutica, que está na unidade de acolhimento, ela não pode receber também? Então, há esses preconceitos também na rede
e a gente precisa trabalhar, ali é um trabalho de formiga, para que isso vá se desfazendo, vá se dissolvendo com o passar do tempo. Não é um trabalho, obviamente, assim como Roberta colocou desde o começo, não tem fórmula mágica. Eu não vou, tanto que aqui a gente trabalha, eu estou há 8 anos trabalhando na mesma coisa, até hoje a gente não tem um cenário perfeito, mas no dia a dia. Quanto à fala do Manuel, realmente a gente tem aí 2 cenários bem diferentes, né? Que a grande maioria dos atendimentos são famílias que vêm sem nenhuma folha de papel ou, no máximo, algum relatório de internação, algum relatório médico muito antigo, de 1, 2, 3 anos atrás. São raros aqueles que vêm com um relatório médico. Eu não acredito, e eu acho que quando eu falei dos relatórios biopsicossociais, da avaliação e da necessidade de integração dessa pessoa com o seu território, com a sociedade, com a família, não quer dizer que a família não seja parte dentro desse processo. Muito pelo contrário, essa família ela precisa ser trabalhada, e dentro dos protocolos de atuação do CAPS, o atendimento familiar é parte, não é só atendimento ao sujeito, seja com transtorno, seja em uso problemático de álcool ou droga. A família ela é parte desse trabalho também. O problema é que o que a gente acompanha hoje é um movimento que, quando essa família quer um tratamento de isolamento dessa pessoa, isso simplesmente é feito. E esse sujeito é invisibilizado. O objetivo não é dar visibilidade ao sujeito e invisibilizar a família. Mas o cenário hoje é um cenário do contrário, em que só o desejo dessa família é visto e o sujeito e as suas necessidades são invisibilizadas. Enquanto isso precisa estar completamente integrado. Então, quando o CAPS ele vai e faz busca ativa, quando essa pessoa sai da defensoria com um ofício já para ir para o CAPS, essa família precisa ser atendida e precisa ser ouvida também. Quando a gente fala do cenário ideal, é um cenário em que, após um atendimento, essa pessoa adere ao acompanhamento, essa família vai também fazer parte, né? Então, quando a gente diz que precisa que, especialmente quando é um caso menor, que a família, que a mãe leve a pessoa para o CAPS, a gente está falando de uma integração da família nesse acompanhamento também. Quando a gente fala de atendimento, para que um BPC seja resolvido, para que um documento seja emitido, essa família ela está dentro desse contexto também. O que a gente não pode, e essa é a prática da grande parte das maiorias, é invisibilizar o sujeito de direito que precisa de uma atenção em saúde mental e dar somente voz a essa necessidade dessa família. É óbvio que não é fácil e que tem uma série de problemáticas. Você tem um familiar dentro da sua casa que tenha um transtorno ou que tenha, que faça um uso problemático de droga. Isso não é simples, não é trivial, isso é dificultoso. E por isso essa família precisa ser vista também. Mas o que eu proponho e o que eu falo é que o sujeito, como primeiro necessitador dessa atenção, né, o primeiro, o foco central é no sujeito, e a partir desse sujeito, a sua família e às vezes até a vizinhança, a sociedade ali ao redor, a comunidade também precisa ser trabalhada muitas vezes. Quantos e quantos casos a gente encontra de uma pessoa que ela está numa situação em que ela não pode retornar para onde ela morava, embora a família aceite, porque a vizinhança não aceita, e às vezes, ao longo do tempo, essa vizinhança precisa ser trabalhada também. Então, não, só foco nesse sujeito e o resto não me importa. Mas a gente precisa colocar esse sujeito como ponto central. E aí, a partir disso, também trabalhar tudo que está ao redor. E aí, tem um ponto que eu não trouxe, né, mas eu até mandei na documentação que eu mandei para a Manu, que é um relatório também da PFDC do MPF, de 2017, das comunidades terapêuticas. E aí, a gente precisa, enfim, era para ter falado na fala, mas foi bom que a fala de Manuel me provocou nesse sentido. A gente precisa também enxergar qual é o efeito prático que as nossas ações judiciais elas têm gerado. A gente tem, dentro do desenho da rede de atenção psicossocial, diversos pontos de atenção. Então, enquanto o CAPS ele é um centro ali de porta aberta, a gente tem uma pessoa que não precisa mais estar no CAPS, que pode ir para o ambulatório, que pode ir ali para a unidade de saúde da família, que vai ter um acompanhamento adequado, e a gente vai ter aquele sujeito que, eventualmente, ele precise de uma internação.
no dispositivo do SUS. Qual é o problema? É que dentro desse cenário começam a surgir as instituições chamadas comunidades terapêuticas. Essas instituições são instituições não governamentais, que têm, a depender dos estados, um menor ou menor investimento público, são instituições que não têm uma adequada fiscalização do poder público. No ano retrasado, o município do Recife começou a ampliar a contratação dessas instituições, e aí nós começamos a atuar pedindo relatórios de inspeções, dados daqueles trabalhos ali que estavam sendo feitos, e o município nos respondeu que fazia inspeções por videoconferência, inspeções de meia página, que não dizia absolutamente nada. Houve a edição de uma resolução pelo CONAD, no ano de 2021, 2022, que possibilitou o investimento a nível federal para a contratação de vagas de residências terapêuticas para adolescentes. Essas instituições, e aí, esse relatório de 2017 da PFDC, também em parceria com o CFP, retrata que em todas as instituições, em todo o país, que foram fiscalizadas, que foram inspecionadas, o que se encontrou foram violações de direitos. E a gente precisa tratar dinheiro com certa naturalidade. Óbvio que a gente quer que o nosso assistido tenha acesso à melhor política pública possível. Mas quando a gente faz ações que determinam que essa pessoa vá para uma instituição como essa, sendo financiada pelo poder público, a gente está falando de um dinheiro que deixa de ir para a RAPS, que deixa para ir para os serviços do SUS, e estão indo para uma entidade privada que tem condutas de cunho isolador, de trabalho forçado, de imposição de uma ou outra religião. Então, é preciso que a gente faça uma análise crítica. E aí, às vezes, é muito fácil. Assim, nós todos sabemos que a gente, em 10 minutos, faz uma ação de uma internação compulsória e protocola, se o PJE colaborar, senão a gente leva um pouquinho mais de tempo. Mas a gente precisa pensar de forma mais crítica e talvez mais trabalhosa, de fato, qual é a política pública que o nosso trabalho está gerando. E aí não adianta a gente achar, enquanto Defensoria Pública, a gente não faz política pública, a gente faz. Quando a gente entra com 10, 20, 30, 40 ações por mês, determinando que, pedindo, né, e aí, consequentemente, o juiz determinando que o nosso assistido seja internado por 6 meses, por um ano em uma comunidade terapêutica, isso gera um impacto no orçamento do Estado, no orçamento do município, a gente está fazendo política pública. A gente está determinando como é que o dinheiro estatal ele vai ser destinado. Não é um trabalho fácil, o trabalho de articulação com a rede, é um trabalho de pouco a pouco, trabalho de miudinho. Cada estado e cada município vai ter uma configuração diferente. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem uma lei antimanicomial de 1994, a gente tem um caminhado, fechamento dos leitos psiquiátricos, que já é muito anterior ao trabalho que eu comecei a fazer. Então, isso facilita o meu trabalho. Ao mesmo tempo, tem municípios que são extremamente resistentes, que já têm um outro viés. Isso não é unânime, não é algo retilíneo, e a gente precisa, de fato, trabalhar e se debruçar sobre isso. Então, acho que a gente precisa fazer uma leitura crítica, né? E aí, talvez não tenha ficado claro na minha fala, Manuel, mas não é ignorar essa família que aguente absolutamente qualquer coisa. Essa família precisa fazer parte do processo terapêutico, mas, enquanto foco central, o nosso assistido, a pessoa com deficiência, né? E aí eu tenho a sensação de que quando a gente coloca transtorno mental enquanto deficiência, causa uma sensibilização maior, porque transtorno mental não é algo que eu tenho que ter medo. Deficiência eu consigo ver com humanidade, eu consigo me solidarizar. Transtorno mental e uso abusivo de uso problemático de droga também é uma deficiência. E essas pessoas precisam ser vistas. Não dá para a gente só, não, a família quer, e aí eu vou fazer. E é preciso também, e é por isso que eu falo, de cobrar a coordenação de saúde mental do Estado, de fazer esse diálogo, de entender, né, quando Lívia coloca, às vezes o hospital resiste. E isso não é raro. Tá, o hospital resiste. Entre em contato com a coordenação para entender melhor o que está vendo, entre em contato com a referência da regional na gerência de saúde mental do Estado. Enfim, talvez as nomenclaturas aí sejam diferentes, porque elas são muito locais, para entender o que está havendo nesse hospital, se é um hospital que está
com falta de médico, um procedimento coletivo talvez dê conta disso, enfim. Então, é fazer um trabalho dialogado. Não tenho absolutamente nenhuma pretensão de achar que a Defensoria Pública vai resolver o problema, muito pelo contrário. Sozinhos, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. O nosso trabalho, ele precisa o tempo inteiro ser um trabalho dialogado, ser um trabalho conjunto, com a rede de atenção psicossocial, com a Secretaria Estadual de Saúde, enfim. É um trabalho, de fato, de muitas mãos, não é um trabalho solitário que a gente vai resolver e ponto final. Enfim, acho que é isso. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho aqui o tempo. Carol, foi muito esclarecedora a sua fala. Eu só queria fazer um adendo, enquanto defensora que também já atua na saúde aí há mais de uma década, e que muito recentemente começou um processo de desconstrução, justamente nessa questão dos internamentos involuntários. Quem me conhece sabe que há um ano atrás eu faria várias ações de internamento voluntário, mas hoje não. Então, quando a Carol traz para a gente que o nosso assistido é aquele paciente que está em surto e não a família, traduzindo, ela quer dizer o seguinte, que o tipo do tratamento, quem tem que decidir é a parte médica, não é o juiz que tem que determinar a internação. Isso é uma decisão da saúde, não é uma decisão do direito. Então, é justamente isso, a família vai ser trabalhada, certo? Vai ser dar um acompanhamento também da família, mas deixa a parte médica, deixa a saúde decidir. Outra situação, aqui na capital, a gente já teve muita família que chega com um laudo médico, que atendeu uma única vez aquele paciente no pico da sua crise, certo? Não sabe a história desse paciente, às vezes nem atendeu esse paciente, é um médico que a família conseguiu esse relatório. Então, é um relatório que me chega e me diz quase nada sobre esse paciente, sobre as suas potencialidades, sobre o que já se foi feito, quais as alternativas, como essa família foi trabalhada. Não me veio o PTS desse paciente, que é o protocolo terapêutico singular. Ninguém sabe se esse paciente está inserido na rede, se não está. Qual é o equipamento de referência dele? Primeiro ponto, onde é que ele mora? Vamos atrás do equipamento, vamos oficiar, vamos pedir mais informações. Inclusive, se a gente tiver uma interpretação sistemática da Lei 10.216, a gente pode começar a exigir o pedido de internamento involuntário, não só feito pelo médico, mas pela equipe multidisciplinar, está lá o artigo 4º dessa lei que me pede isso. Então, o que é que a gente, enquanto defensor, tem que lutar e tem que aguentar é negar, de fato, de imediato, desse primeiro atendimento, um pedido de internação involuntária com base num relatório muito superficial de um médico que foi pressionado pela família e que não aguentou a família. Mas a gente, enquanto defensor, a gente tem que aguentar. A gente não pode ceder, porque o nosso assistido é o paciente. Então, o tipo de tratamento, quem dá é a saúde, não é o juiz. Tá? A Lei 10.216, ela fala lá do internamento compulsório, mas hoje em dia, internamento compulsório é para quem está sujeito a medida de segurança. A parte civil, internação de natureza civil, se sai internamento involuntário não precisa de ordem judicial. Em tese, não precisa se a rede funcionar. Agora, se a rede não tem vaga, aí sim. Aí é uma questão de a gente acionar o Poder Judiciário para pedir a vaga, mas não para o juiz estar determinando o internamento e estar condicionando, tá, a alta desse assistido a uma ordem judicial. Isso não existe. Isso não existe. Tem um PTS desse paciente, protocolo, eu acredito que a GEMAIS a palestrante vai falar sobre isso, nós temos um protocolo terapêutico singular, e cabe a ele, em conjunto com a rede, determinar o tipo de tratamento, e não a gente. Então, só para dar esse adendo, né, para tentar esclarecer um pouco o que a Carol falou, é que é isso, que a gente não pode considerar o desejo da família, porque o nosso atendimento de saúde, a gente tem que pedir o tratamento de saúde. Então, a gente pede o tratamento de saúde com base numa decisão de saúde, não é uma decisão do direito, não é um relatório superficial de um médico que atendeu aquele paciente no pico da sua crise, ou então que nunca atendeu, que cedeu à pressão da família, porque também não é fácil, ninguém quer estar nessa situação, mas a gente pode se encontrar nessa situação, e a gente, enquanto defensor, a gente não pode fechar os olhos e permitir, como a Carol falou, esses tratamentos aí que
nem gelo enxugam, na verdade. São tratamentos torturantes que ferem com a dignidade e que só geram um problema muito maior, porque esse dependente ele vai sair e vai reincidir e vai voltar a usar droga. E, enfim, enquanto a RAPS não for trabalhada, né, não se der o seu cuidado em liberdade, se fortalecer aí a integração, a atenção em liberdade, a internação ela não vai ser eficaz. Só uma vez, rapidinho. Essa necessidade também é bom destacar, essa necessidade de trabalhar a família. Porque o que a gente mais... Aliás, em todo o processo de internação compulsória, acho que 90% dos meus processos de internação compulsória, em todas as comarcas que eu trabalhei, e agora trabalhando na saúde, internou compulsoriamente. O médico deu laudo de alta, a parte se desespera, os familiares se desesperam, entram em pânico, vão para a defensoria, tem que manter lá, não é para desinternar, o médico tá errado. Essa necessidade de trabalhar a família é extremamente importante, porque eles... É uma diretriz, é uma obrigação. É um desespero da família que quase todo santo dia eu recebo. A gente tem que se perguntar por que esse desespero da família, né? E só para encerrar o meu ponto de vista também, às vezes a gente fala assim, a família chega, mas o meu filho, o meu irmão, quem quer que seja, não vai para o CAPS voluntariamente, não quer fazer o trabalho. Tá, mas o CAPS, ele tem a obrigação de fazer essa buscativa, ele tem essa obrigação de ir na casa dessa pessoa. E se ele não for, ele está aí cometendo um crime, ele está deixando de atuar, tem a portaria de consolidação de 2017, que fala isso. A portaria número 3 de consolidação do SUS. Então, é a obrigação do CAPS também fazer esse atendimento domiciliar. Se ele não está indo, faz a rede com a rede, se não funcionar, apela para o judiciário. Mas não vamos tornar a exceção a regra, ou seja, o nosso primeiro pedido sem internamento. Então, como eu falei, é um depoimento muito pessoal meu, de uma desconstrução, que eu comecei de 1 ano para cá, mais ou menos, mas vocês podem encontrar, inclusive, entrevistas minhas defendendo em público, na televisão, defendendo internamento compulsório. Me envergonho disso, mas a gente está aqui para aprender realmente, e queria também passar um pouco da minha experiência por atuar exclusivamente em saúde durante muitos anos. Muito legal, parabéns. Para as pessoas que pensam que as famílias, a gente está num lugar de fala, de fora, eu quero dizer para vocês que eu tenho um cunhado, que é usuário de drogas, e eu sei o que a família vive. Eu faço parte dessa família. Então, eu entendo isso. E é difícil, sim. A gente quer o quê? A gente quer colocar aquela pessoa num lugar o mais longe possível, porque essa pessoa faz a gente passar vergonha, essa pessoa nos insulta. É horrível, horrível. Só que hoje, lembra quando eu comecei falando? Que hoje a gente ia apresentar o quê? Informações, instrumentos. Para quê? Para que a gente se abastecesse dessas informações e que a gente pudesse aplicar isso na prática. O CAPS, ele muito naturalmente, essa pessoa que chega recebendo, muito naturalmente, essa pessoa que chega, essa família que chega, recebendo com essa pressão em cima da gente, com um relatório médico, o que eu posso dizer para vocês? Hoje, inclusive lá, no nosso drive de saúde mental, existe um ofício modelo que foi criado em que você pode pedir para o CAPS uma busca ativa e encaminhamento também da família, porque o atendimento não é só para aquela pessoa que está com aquele sofrimento naquele momento, é para a família também. Então, quando você chega e conversa, uma conversa franca com aquele familiar e fala assim, olha, eu não imagino que você está sofrendo, mas eu sei que você está sofrendo muito, mas você também precisa de ajuda. E quando muitas vezes você fala para ele, quando você está pedindo para colocar aquela pessoa naquela clínica, você sabe como é que é aquela clínica? A pessoa fala assim, não. Eu falei, você não tem ideia, não vou tratar ele como eu deveria tratar. Você está fazendo o quê? Você está apenas pegando o problema e colocando ele para debaixo do tapete. Você realmente, se você ama aquele seu familiar, trata daquele familiar. A Carol vai se despedir da gente. Prometo que agora vamos embora. Até porque Recife não engarrafa pouco, não. Daqui que eu chego no núcleo vai demorar. Mas, enfim, só para trazer um exemplo de ordem prática, eu estava conversando esses dias com a psiquiatra, que é a psiquiatra da EAP, a coordenadora da EAP,
Ana Paula, enfim, não sei a idade dela, mas deve estar na casa dos seus 50, e ela viveu ativamente, ela estava já trabalhando na rede, né, enquanto psiquiatra, durante o fechamento dos hospitais psiquiátricos. E ela fala que parece que ela está vivendo tudo de novo, porque essa resistência, esse medo, esse preconceito, porque a gente precisa admitir, eu tenho preconceito, eu tenho medo, a gente precisa admitir. Ele aconteceu lá atrás e se repete agora quando a gente efervesce o assunto. Pernambuco era o segundo estado brasileiro em quantidade de leitos psiquiátricos de longa internação, ficando atrás apenas de São Paulo. Esses leitos começaram a ser fechados. O Ulisses Pernambucano, que fica aqui na zona norte da cidade, num dos bairros nobres de Recife, na Tamarineira, chegou a ter 2.000 pessoas internadas. Recife tinha 3 grandes hospitais psiquiátricos em que as pessoas eram depositadas ali, além de unidades em outros locais do estado. Tinha um aqui muito famoso, em Camaragibe, que hoje é um atacadão lá no lugar, para vocês terem noção do tamanho do hospital psiquiátrico. E todos esses leitos foram fechados. Essas pessoas não desapareceram. Foram construídas formas, com ou sem a família, dessas pessoas serem reinseridas na sociedade, sobretudo com dignidade. Ah, mas por que tanta família me busca com esse desespero? Eu tenho que pensar sobre isso. Tem que pensar sobre isso, mas de forma crítica e de forma legal. Eu não vejo forma de embasar uma atuação em que eu requeiro uma internação e um isolamento do sujeito, sem que isso seja recomendado pela equipe que acompanha aquele sujeito. E aí eu falo sobre o ponto de vista de defensora pública. Talvez o Ministério Público, talvez o Judiciário não consiga pensar da mesma forma, mas eu acredito que a função institucional e constitucional da Defensoria é assegurar direitos humanos. E a gente precisa atuar dessa forma. Então, como é que todos esses leitos psiquiátricos foram fechados em Pernambuco e as pessoas estão em liberdade? Bem, o caos não se instaurou, o Estado continua funcionando. Então, como é que isso aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar no manicômio judiciário daqui, em 1º de outubro de 2015, tinham 509 pessoas internadas ali. A gente tem um levantamento de ano a ano do quantitativo de pessoas, e de 509 em 2015, a gente tem hoje 160 pessoas. Como é que esses números foram diminuindo, se não com muito trabalho e com muita articulação? O caos não se instaurou no Estado, o Estado continua funcionando na mais absoluta normalidade. Algumas pessoas, né, algumas famílias não terão estrutura do ponto de vista financeiro e estrutural, psicológico, de receber essa pessoa de volta, seja uma pessoa que passou ou não por um HCTP. E aí, outras formas de solução precisam ser construídas, precisam ser debatidas. O que a gente mais encontra aqui são relatos de pessoas daqueles hospitais psiquiátricos que foram fechados, inclusive o último deles, hoje faz 1 ano que fechou, Alcides Codeceira, que era um hospital psiquiátrico que ficava aqui na região metropolitana, que só tinha mulheres, inclusive é muito simbólico que o último a fechar seja um hospital psiquiátrico com mulheres, e há diversos relatos de famílias que desde a adolescência, desde o começo da fase adulta, via aquele familiar ali internado, tinha verdadeiro pavor de pensar nessa pessoa de volta ao seu seio familiar e não aceitou essa pessoa quando do fechamento do hospital, essa pessoa foi para uma residência terapêutica. Às vezes são pessoas que estão há tanto tempo hospitalizadas e institucionalizadas que não conseguem comer sentado numa mesa com garfo e faca. Come a comida que está jogada no chão com a mão, então enfiando a cara no meio da comida. E a partir do momento em que essa pessoa tem um apoio, que mora numa casa com, de fato, um acompanhamento numa residência terapêutica, quantas e quantas dessas pessoas voltaram a conviver no seio familiar a partir do momento em que essa família conseguiu ser convencida e dizer, não, realmente, aquele preconceito, aquela vivência que tinha lá atrás, hoje, a partir de um acompanhamento, de fato, em saúde mental, se modificou e eu vou levar essa pessoa para casa. Isso aconteceu durante anos e diversas vezes dentro das residências terapêuticas. Esses são os relatos que eu acompanho das pessoas, dos trabalhadores que estão dentro dessa rede. Então, essa resistência não é uma resistência nova, não é uma novidade, faz parte das nossas desconstruções, que não é fácil a gente
desconstruir aquilo que a gente colocou na cabeça, e às vezes são colegas que têm 10, 20 anos de defensoria e acham que tem que continuar agindo da mesma forma, então realmente dá trabalho para a gente e para o outro pensar de uma outra forma, mas essa história não é uma história nova, como Manuela colocou, que Patrícia falou aqui, Patrícia Brilhante, a gente não está inventando a roda, a gente não está saindo do nada com a ideia fabulosa, vamos agora fazer uma coisa que ninguém nunca fez em lugar nenhum, em época nenhuma. A gente está repetindo aquilo que já foi feito com os hospitais psiquiátricos, e a gente precisa, de fato, investir e trazer uma crítica para a nossa atuação. Peço 1000 desculpas pelo alongamento do tempo, vou chegar mega atrasada no núcleo, mas, enfim, eu acho que era importante fazer esse registro. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo evento. Obrigada. Pessoal, agora a gente vai dar uma parada, 10 minutozinhos, para oxigenação do cérebro aí, claro, e a Já a gente volta. Pessoal online, daqui a 10 minutos a gente está voltando, tá? Até já. Muito obrigada, Carol. É esse que eu queria saber. Esse eu falei, ó. Falei esse Você tem parado. Vai ter que começar outro. A chamada vai ter que ir fácil. Então, para, e aí a gente inicia o